Olá, paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo bem? Foi pros ouvintes, foi pra você. Foi não? Não? Não foi Não. pra você. Não acredito. Você consegue dizer um não, hein? E aí, será? Se alguém Será? consegue? Meu Deus, dizer não é tão complicado, né? Passar um dia todinho dizendo não, será se alguém consegue? Não, assim, não pra tudo, né? Tem que ser o não pra aquilo que você já tem corriqueiro de falar sim, sem necessidades, né? O não equilibrado. Sim. Daniel e seus amigos disseram não para os manjares lá na Babilônia e Deus os honrou, né? E o não, ele nos dá um limite, coloca uma barreira do que queremos ou não queremos fazer. Sim, porque o ser humano ele é cheio de escolhas. Isso. Tudo na vida que vai fazer depende da nossa escolha. Então, eu tenho a escolha de dizer sim ou dizer não. Ou dizer E não. assim você também tem a oportunidade de dizer sim ou não. Isso. E assim, cuidado. Nós devemos estar o quê? Sempre atentos, porque às vezes nós queremos agradar tanto uma pessoa que fica com medo de dizer não para ela, pensando que a outra pessoa vai se sair assim, vai ficar magoada ou se afastar de você. E se isso acontecer, é porque era para ela sair do seu caminho. Sim. Porque se você disser não para uma pessoa e o Espírito Santo ali tá te falando, fale não, e você às vezes fica constrangido de dizer o não para aquela pessoa e fala o sim, e não é o propósito que Deus tem para sua vida, né? Então, assim, é melhor Magoar a pessoa do que magoar o Espírito Santo. Exatamente. Porque ele é mais importante nas nossas vidas e o propósito que Deus tem na sua vida é muito mais importante do que um sim, né? Um sim aí porque... que fica falando sim para muitas coisas, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ser sincero e se posicionar. Sim, não pode, tipo assim, a palavra de Deus diz pra ser sim, ou não. Quando for o momento de dizer não, diga não, tenha posição. Tenha posição. Diga não. Exatamente. A parábola das 10 virgens, que tá lá em Mateus 25, como vocês conhecem, né? Se às vezes você não conhece, leia! É as 10 virgens, As né? 10 virgens. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam preparadas e 5 não. Aí, o noivo Apareceu. Lá vem o noivo. Meu Deus! Cadê as minhas lamparinas se apagaram? 5 estavam preparadas, 5 né? estavam preparadas. Me dá um pouco do seu azeite. Me dá, eu quero um pouco do seu Já azeite. pensou se ela tivesse dito sim, amor? E aí? E Não que tinha ela faltado para elas? Elas disseram não podemos. Olha o que ela respondeu. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vai comprar óleo para vocês. E elas não estavam preparadas. Quando chegaram, o noivo já tinha levado as outras e a porta se fechou. Tome cuidado. Por isso que o não é muito importante nas nossas vidas. Porque para cumprir o propósito. Tô voltando no propósito. Porque você tem um propósito aqui na Terra. E às vezes o sim faz te tirar desse propósito. Isso, tirar você do caminho. Você do propósito correto. Exatamente. E, tipo assim, tem algumas oportunidades, né? Como se diz, algumas oportunidades que parece ser bonito, ser bom aos nossos olhos, há um momento de dizer sim, só porque o sim talvez prejudique a nossa vida, porque nós só olhamos o que está aparente, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele nos orienta, igual a Pri falou, o Espírito Santo diz, olha, diga não, mas nós somos cabeça dura e dizemos sim. Em Gênesis 3, o versículo 1, a parte B, diz o seguinte, ó, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Isso aqui era a serpente falando para Eva. Aí a Eva falou assim, olha, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, nem o fizerdes, porque morrerias. Ou seja, no primeiro momento ela disse não, só porque ele foi insistente. Muitas pessoas vão insistir pra gente, olha, faz isso pra mim, faz isso, ó, você vai se dar bem, faz. E ela continuou insistindo. Aí a mulher, olha só, aí ela insistiu, falou assim no versículo 6.
Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejáveis para dar entendimento. Aí ela tomou o fruto, comeu e ainda deu para Adão. Ou seja, igual eu falei, tem muitas coisas que parecem ser bonitas, ser boa para a gente. Só que a pessoa está nos enganando. Tem pessoas que nos enganam para tentar conseguir algo da gente. Nós temos que ficar com os olhos abertos. Porque elas não pensam na gente, pensam somente em si mesmo. Parece bom, mas não vai ser bom. E assim, tem coisas que você nem fez, mas por não saber dizer o não, você entra numa enrascada que é difícil sair. E você acha que a outra pessoa que você ajudou, que você diz o sim, vai te ajudar a sair dessa? Não, ela vai ser a primeira a pular fora. A pular fora. Certeza. Certeza. E assim, o não, na hora certa, ele pode o quê? Pode escrever o seu nome no livro da vida. Pode deixar sua família em pé. Pode salvar o seu propósito. Voltando no propósito. Porque todos nós temos um propósito aqui na Todos Terra. nós temos um propósito. E muitos descobrir tentam, o seu, hein? Isso. E muitos tentam tirar-nos desse propósito. Isso. E assim, o que Deus está pedindo na sua vida para você dizer não? Para um amigo que às vezes não acrescenta nada na sua vida, e não é porque assim, eu vou, às vezes o meu amigo, é porque tá dentro da igreja, eu vou ser amigo dele. Não tô falando de amigo evangélico ou não. Tem amigos evangélicos também que não acrescentam nada na sua vida. Então diga não. A gente tem que fugir da aparência temos do que fazer mal. seleção, né, amor? Isso, temos que selecionar as pessoas que andam com a gente e selecionar os nossos sims. Então, talvez você também tenha que dizer não para um relacionamento, um namorado ou uma namorada que não vai te levar a lugar nenhum. Sim, um relacionamento abusivo. Isso. Alguém que não tem o mesmo propósito que você. Talvez, tá bonitinho lá, assim, mas tem vezes que você sabe que não vai dar certo. Mas por medo de falar não para aquela pessoa, você acaba dando prosseguimento nesse relacionamento, nesse namoro, nesse noivado, aí casou. Aí depois que casa, fala, não quero mais não, quer separar. E você sabia que tem mais, o quê? Proposta para te fazer fugir do seu propósito do que para alcançar. Tem mais proposta. Então, neste caso, o não tem o poder de te levar mais longe do que o sim. Porque isso é muito interessante. O não vai te ajudar a subir profissionalmente. Por quê? A primeiro momento vai parecer que não. Vou dar um exemplo simples, tipo assim, bem conhecido pela maioria. José. José era governador. Ele cuidava das coisas para Potifar, de todas as coisas que Potifar tinha, estava na mão dele. Ou seja, ele tinha poder. Mas houve um momento em que como se diz, o seu caráter, a sua posição foi colocada à prova. Aí ele teve a oportunidade de dizer sim ou dizer não. Vamos lá, ó. Gênesis 39 e o versículo 7. Diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: Deite comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: O meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Só não tinha entregado a mulher. Ele cita mais abaixo que não tinha entregado a mulher dele. Agora imagina se ele tivesse dito sim. Tinha acabado com a carreira, que o propósito dele, que era ser governador, que Deus tinha aquele propósito para ele. E assim, é melhor às vezes ser chamado de frouxa. Ou de frouxo. Ou de frouxa, né? Ou de frouxo aí, frouxo ou frouxa. Ser um otário, porque às vezes essas coisas acontecem. Você não pegou a mulher lá, ó, cara trouxa, frouxo. Mas ele fugiu e virou governador. E aí, qual é a sua decisão? Ser um frouxa ou ser governador? Ou governar? Ou ter posição, autoridade? Pulso firme. Né? Porque não se preocupe em dizer não. Diga não na hora certa. Porque uma pessoa que diz sim para tudo, ela não tem confiança. Porque ela não está sendo ela mesma. Então pensa bem nisso. Isso. E quando não conseguimos dizer não para as pequenas coisas, nós não conseguimos nunca dizer não para as grandes. Porque se você não conseguir
dizer não para uma pequenina coisa aqui. E se Deus te colocar numa posição, se você subir de uma posição e te colocarem muito dinheiro, por exemplo, nas suas mãos, e não é para você aquele dinheiro, você não vai conseguir fugir. Porque a gente tem que aprender a fugir das pequeninas para conseguir fugir das grandes. Então a gente tem que derrotar os nossos pequenos inimigos. Ou seja, as pequenas pedras. As pequenas pedras que fazem nós tropeçarmos, né? Isso mesmo. Então vamos dizer não. Aprenda a dizer não, hein? Diga não e elimine algumas bagagens e alguns cansaços. Relacionamentos, amigos, até família, viu? Aprenda a dizer não. Exatamente. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Beijo na na alma. alma.